Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Nós somos da agência Alvo. Eu sou a Milena, Tatiana, João, Thaís. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Oswaldo Batista, mestre em Administração de Marketing Profissional e diretor na Agência de Publicidade e Propaganda Ozônio, e também é o nosso professor na Unimep. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque vocês conviveram comigo no 5º semestre e agora no 7º semestre, e contar um pouquinho da história. Quero ver o que vocês vão explorar aí para que a gente possa ter essa troca de experiência. Hoje faremos perguntas sobre relação à sua carreira. Vamos lá. Oswaldo, como você iniciou sua carreira como publicitário? Bom, minha carreira na publicidade começou... Eu venho de uma família que todos eles são comerciantes, né? Meu pai e minha mãe tinham um bar, uma confeitaria, uma loja de armarinhos. Então eu vivi um pouco dentro deste universo comercial de troca de produtos e serviços. E o tempo todo eu sempre me interessei pelas artes visuais. E o que me levou basicamente a ser publicitário foi o esporte. Eu, na década de 70, começo de 80, eu comecei a andar de skate. Eu andei de skate por cerca de 15 anos e por um destino de vida, no momento eu torci o joelho e parei de andar. Só que eu gostava muito dessa área, já estava estudando também, fazendo o colegial técnico. E quando eu sofri esse acidente, que eu torci o joelho, eu resolvi não parar de andar de skate, mas não tinha mais condição, eu tinha que parar realmente. E eu me via dentro desse esporte, e ao mesmo tempo que eu estava dentro desse esporte, eu não queria sair. E aí eu resolvi ser empresário desse esporte. De que forma? Eu criei uma marca que estaria relacionada a skate, que é a Pig Sujo Skateboards. A Pig Sujo, o que ela fazia? Ela tinha, no fundo do bar do meu pai, tinha uma oficina, uma marcenaria, e eu comecei a desenvolver um shape de skate. Então eu produzia esse shape de skate com conquilha, com concave, e automaticamente ele tinha que ter uma marca. Eu comecei a fazer para um amigo, para outro, e de repente eu me vi numa situação que eu tinha que criar uma marca. E aí eu fui procurar o que era uma marca, como funciona a marca e as artes visuais que estariam representando, né? Uma marca, ela é composta por um ícone que esteja relacionado ao produto. Uma marca está relacionada a uma questão da parte fonética, de como ela se pronuncia, e automaticamente ela tem que ter um designer. Então eu queria fazer uma marca que ela fosse automaticamente polêmica. E aí eu criei a Pig Sujo, porco sujo, e o símbolo que ele fazia era um símbolo obsceno para provocar essa situação de impacto, né? Os skatistas naquela época, nos anos 70, 80, eles eram classificados como os marginais. E comecei a vender 1, 2, 3, e na hora que eu me vi, eu já estava com uma empresa de skate, produzindo skate, e resolvi fazer o truque também. E aí o truque levaria a mesma marca do shape, que seria Pig Sujo. E a Pig Sujo cresceu de uma tal forma que eu comecei a pesquisar o que seria isso. Tá? Então eu vi que tinha mercado, tinha uma marca, e eu falei, eu vou me aprofundar um pouco mais dentro dessa área que deu certo. Foi aí que eu vim fazer publicidade. Aí eu terminei o colégio, o colegial na época, né? E fui procurar escolas, universidades que tinham curso de publicidade. Então eu vim para Piracicaba, Ribeirão Preto e Campinas e São Paulo. Aí eu passei em Piracicaba, Campinas e Ribeirão Preto.
Então eu tomei uma decisão de escolher uma cidade que eu vim e o próprio nome já diz, Piracicaba é o lugar onde o peixe para. Então eu parei em Piracicaba e comecei o curso para me aprofundar, para fazer com que a Pig Sujo crescesse ainda mais. Aí fiquei em Piracicaba. O primeiro ano de faculdade eu fui estagiar em uma empresa chamada Cidade de Comunicações, que era do seu Nelson Bertolini, daqui de Piracicaba. E comecei minha carreira ali. Legal. Bem legal. O que a sua família acha do seu trabalho? Eles sempre me apoiaram, tá? Desde os estudos, aliás, devo tudo a eles vamos dizer, que me bancaram no início, né? E me apoiaram de A a Z e não tenho o que falar. Não tenho o que falar, que eles me admiram muito e eu admiro eles por terem me dado essa oportunidade, essa educação. Devo a minha vida profissional, de experiências, de convivência, tudo a eles. Acredito que essa parte de, por toda a sua família ser empreendedora, comerciante, sim, você facilita, entrada, não tenha dúvida. Deu toda uma visão para você na Você cresce publicidade. num ambiente de atendimento, né? Sim. Você cresce num ambiente de atendimento, de troca, de venda, de compra, de relacionamento, de fidelidade. Então a gente já vem do berço com essa característica de comunicar, né? De lidar com o público, o comércio. O que te levou a ser professor? Me levou a ser professor, eu acho que foi uma consequência da minha dedicação que eu tive durante os anos. Eu falei um pouquinho da Cidade de Comunicações, que era uma agência de publicidade, e essa agência, quando eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, ela atendia uma rede de farmácia que era a Rede Drogal, que é daqui da cidade de Piracicaba. Então eu comecei a trabalhar lá em 1988. Em 1988 eu comecei como auxiliar do departamento de marketing. E ali eu fui construindo, fui crescendo e cheguei num patamar de gerente de marketing. E o gerente de marketing, automaticamente, por se tratar de uma rede de farmácia, ele apresenta campanhas aos seus gerentes. E ali quem apresentava era eu naquele momento, né, que defendia os projetos de captação de recursos para campanhas publicitárias, campanhas temáticas, tudo isso era eu quem fazia. E aí eu era convidado a dar algumas palestras em universidades falando sobre esse segmento, falando sobre o segmento de farmácia, o varejo farmacêutico e tal, e comecei aí e alguém me viu dando uma palestra e me fez um convite uma vez, que na época foi o professor Fernando Ferreira de Almeida, o Fefeu, que foi coordenador, diretor aqui da universidade, falou: por que você não vai se aperfeiçoar e para que você comece a dar aula? E dentre esse interine de despertar interesse na palestra, eu fui fazer pós-graduação. Fazer pós-graduação lato sensu, na época não existia nada aqui em Piracicaba, então eu fiz 3 pós e a empresa que eu trabalhava me pagava isso. Então eu tive a oportunidade, devo isso a eles também, eles sabem disso, os diretores, que são meus amigos até hoje, presto alguns serviços para eles. Aí eu fui me qualificando na pós-graduação pela PUC Campinas, pela SPM São Paulo e pela Fundação Getúlio Vargas também em São Paulo. Tinha todas as pós-graduações eram em São Paulo. E aí, nesse momento, eu fui convidado a participar de um concurso aqui na universidade para uma cadeira de docente, né? E até então eu tinha só as 3 pós-graduações. Na época não precisava ter mestrado, aí eu vim, prestei o concurso, passei e comecei a dar aula aqui na universidade. De dar aula na universidade, baixou-se uma portaria aqui na universidade onde era necessário ter o curso de mestrado no mínimo. Fui fazer mestrado na Anhembi Morumbi, em São Paulo, cursei o mestrado todo e só não defendia essa dissertação. Aí, quando abriu o mestrado na Unimep, eu fui fazer o mestrado aqui também em administração e marketing profissional. E aí, dentro disso, dei aula aqui na universidade, estou aqui há 23 anos, aqui na Universidade Metodista, fui coordenador do tecnólogo em marketing do curso aqui da FGN, tecnólogo em marketing,
E comecei a dar aula em outras universidades aqui da região, claretianas em Rio Claro, e fiquei durante 9 anos no Senac Águas de São Pedro. Dei aula no Dom Bosco, também em Americana, e aí a coisa foi crescendo, desenvolvendo. Então eu dava aula e ao mesmo tempo já era gerente de marketing da Drogal, cheguei ao cargo de diretor, onde chegou um momento que eu resolvi seguir minha carreira solo, dizendo que eu estaria abrindo uma empresa no segmento de farmácia, que seria a O2, Oswaldo ao Quadrado, O2 Marketing Farmacêutico, e que estaria trabalhando só no segmento de farmácia, que é um segmento bastante carente, por eu estar em uma empresa em 16 anos, e a Drogal me deu a oportunidade, você sai, monta essa empresa que eu passo a ser o seu primeiro cliente, ou seja, eles me terceirizaram. E aí a coisa começou, onde surgiu a O2, foi crescendo, teve uma época que eu fiquei durante 2 anos só atendendo a Drogal, e a partir desse momento eu abri um outro mercado. Foi onde a O2 expandiu gradativamente e teve um boom em 99, 2000. Em 2001 a gente chegou a atender 6 redes de farmácia associativismo. Desde Rede Total, Rede Farmácia, Farmavip, Netfarma, Biodrogas, Farmacem. E aí a coisa, na hora que eu vi, nós estávamos instalados numa casa de 2 andares, num sobrado, com 12 pessoas trabalhando só no segmento farmacêutico. Só que o segmento farmacêutico chega um momento que outras empresas começam a te procurar. Então, foi quando eu resolvi ampliar o nicho de trabalho desse segmento da propaganda, né? Porque o marketing, o varejo farmacêutico, o segmento farmacêutico é muito difícil de se trabalhar em relação às questões éticas e legais da área específica de medicamento, né? Tá, segundo algumas coisas que apareceram na pesquisa que eu fiz, esse boom que você mencionou no ano 2000, 1999, foi quando surgiu então a O3. Isso. Então daí chegou a mudar o nome. Exatamente. Inclusive em 2001 foi quando nós ganhamos um prêmio. Na realidade nós ganhamos 3 prêmios em 2001, que foi o prêmio Central de Outdoor, Media Fest pela APP Campinas, e a categoria Ouro Interior, Estado de São Paulo, e Bronze Nacional. Nós ganhamos 3 prêmios. E quando nós ganhamos esses 3 prêmios, inclusive no segmento farmacêutico, nós fomos para a mídia através da assessoria de imprensa nossa, que nós já tínhamos na época. Mas a O2, ela estava registrada somente como O2 Propaganda. E naquele ano, o Meirelles tinha acabado de ganhar um prêmio com Cidade de Deus, o filme. E a produtora dele na época é ainda, né, a O2 Filmes. E aí ele entrou com um processo contra nós solicitando a marca, né? Ou que a gente pagasse os direitos de uso de marca de 3 milhões. Eu era pequeno, uma empresa de 9 anos, como é que eu vou investir 3 milhões ali? Então eu abri mão da marca, fui extremamente simpático com ele, falou, olha, a marca é sua, mas nós estávamos registrados em uma categoria, ele estava exigindo a outra categoria. De O2 eu passei para O3, que é a Ozônio. Então aí a gente registrou O3, que automaticamente virou Ozônio Propaganda e Marketing aí, que está até hoje. Hoje estamos com 19 anos de mercado aí. Para você, para passar pela crise atual, existe algum tipo de desvio no planejamento padrão para manter a empresa funcionando? Eu não falaria em desvio padrão, mas eu usaria uma adequação de mercado, né? A gente hoje, com a chegada da internet, com essa explosão das mídias sociais, as agências estão passando por uma transformação. Que transformação é essa? Adequação de rumo dos clientes e automaticamente adequação de si próprio, tá? Então, nessa história que eu falei para vocês, nós estamos indo para a nossa 4ª sede, tá? Agora, indo para uma sede basicamente própria. Então, a gente teve esse salto. E eu tenho a felicidade de poder dar aula na universidade e automaticamente descobrir alguns talentos. Para vocês terem uma ideia,
70% do corpo, do nosso corpo de criação, de planejamento é na Universidade Metodista e de outras que eu já dei aula também. Então isso para mim é muito legal, ver frutos sendo colhidos nos dias de hoje, né? Então a relação hoje está 80% online e 20% offline. Então está tendo essa transformação das mídias digitais, do profissional específico, especialista em mídias digitais. E para você, qual é a importância dessas redes sociais, dessas mídias sociais para as empresas? Eu acredito que as empresas ainda estão aprendendo, a gente vive aprendendo, né? Eu costumo usar uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte, que não existe saberes maiores ou menores, existem saberes diferentes, então cada um tem a sua responsabilidade de saber alguma área. Se eu não sou bom naquilo, eu preciso contratar alguém que seja bom dentro daquela área para que a gente possa suprir essas lacunas aí. Então, o tempo todo a gente está estudando, pesquisando, se adequando a essas tendências de mercado, que a cada dia surge uma coisa nova, né? Então, esse é o grande diferencial nosso. O diferencial da curiosidade, de querer aprender, de querer se aperfeiçoar, para acompanhar essas tendências de mercado. E aí a agência vai evoluindo, né? Com as Sim, redes sociais automaticamente dia, né? ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo por si só. Como você vê o cenário atual de publicidade e propaganda em Piracicaba? Bom, o Piracicaba ele tem uma característica muito interessante que acredito, segundo uma pesquisa que tem, tanto na CIP quanto na prefeitura, tem mais de 72 agências, se eu não me engano, um número expressivo dentro de uma cidade aí, tá? A Americana, por exemplo, é uma cidade que tem mais agências que Piracicaba, tá? Então, há uma transformação do mercado piracicabano a partir da década de 90. Começa a surgir as empresas em Piracicaba de propaganda especificamente, e essas empresas, elas trocam ideia, tá? Eu, particularmente, troco ideia com várias agências de Piracicaba, inclusive a gente tem um grupo que se reúne esporadicamente, que é a Ozônio, a NPP, a Senha e a Quatro Talentos. Sou amigo de todos e a gente troca muita experiência de como está o mercado, o que cada uma está fazendo. Não existe essa coisa, há concorrência, há uma ganância. Não, cada empresa desse segmento ou tem uma escola, ou tem uma imobiliária, ou tem uma indústria, ou tem um varejo. Então se divide, né? Então tem espaço para todo mundo. Agora, o faturamento da Ozônio não está focado só na cidade de Piracicaba. Então, em momentos de que eu sempre fui atirado em buscar coisas novas. A gente chegou num faturamento de 90% ser não da cidade de Piracicaba, de fora da região. Tá? Então, a gente tem cliente em Curitiba, a gente tem cliente em São Paulo, a gente tem cliente em Campinas, em Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Araçatuba e uma série de outras cidades aí que a gente sempre está buscando. Eu sou uma pessoa inquieta, que eu quero não deixar a peteca cair. Então, a crise existe para quem está parado. Tá? Então, se você está numa situação delicada, eu acho que se você ficar parado, você vai entrar na crise se você começar a reclamar. Então, eu sempre busco e sempre passo isso para o meu grupo gerencial, para o meu grupo de diretores que trabalham e estão me acompanhando. Né? Se a gente ficar parado, vai acabar morrendo aí. Você fica estável quando está em movimento. Exatamente. A minha paralisação, vamos dizer, econômica é quando eu estou em movimento. Você tem algum ídolo ou inspiração na publicidade? Olha, eu acredito que são vários ídolos, e quando eu estive trabalhando na Drogal, eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles, dentre eles eu até vou citar, o Guinelo Pacheco, que foi o meu padrinho da minha turma de formatura, ele foi meu paraninfo, e foi um cara que eu sempre me baseei nele, e no Nizanguanais, quando ainda começou a trabalhar junto com o Washington Oliveto lá atrás pela W Brasil, né? Então são dois profissionais que eu admiro muito, dentre eles o Aguinello, que eu tenho uma proximidade muito forte aí,
que foi quem me deu a oportunidade de trabalhar junto com ele, com a equipe dele, porque eu trabalhava pela Drogal e via que Piracicaba não tinha uma agência que pudesse atender uma rede. E aí eu levei a conta da Drogal para Agnello Pacheco, onde nós trabalhamos durante 5 anos. Então aprendi muito ali e chegou um momento onde ele mesmo falou, viu, toca você a sua vida que esse é o caminho, entendeu? Então vem uma essência desses 2 profissionais aí que eu admiro bastante. São pessoas bem mais velhas, o Agnello deve estar perto de 70 e tantos anos, e o Nizam, que eu sempre admirei o trabalho dele pela garra e pela determinação, que ele, hoje, o maior grupo de comunicação do Brasil, está nas mãos deles como na direção principal. Aí entra outros profissionais que a gente admira bastante, se for citar os nomes assim, mas os mais latentes que eu sigo como, vamos dizer, como ídolo e como norteador, são esses 2. Como a referência seria Agnello Pacheco e Nizam Guanais. Você tem algum conselho para quem deseja iniciar na profissão de publicitário? Olha, o conselho que eu dou, eu não vou falar que eu não dou, eu vendo o conselho, mas o conselho que eu gostaria de deixar registrado é o conselho que o Ayrton Senna deixou, acho que para todos, um grande ídolo brasileiro, que é a determinação, a força de vontade, a perseverança, a fé e a determinação de você acreditar naquilo que você gosta e quer atingir. E desistir jamais, sempre buscar alguma coisa que possa suprir essa ânsia da derrota, né? Então, buscar um novo todo dia. E, Oswaldo, você disse que no comecinho você entrou como estagiário na Isso, agência, estagiário, né? Do estagiário, Nossa, né? E todo bacana. mundo hoje quer começar como diretor de criação. Eu sou diretor de criação. E todas as suas conquistas conseguiu Exatamente. desde baixo, mesmo. desde baixo. E a gente tá na faculdade, sempre tá atrás de estágio. Mas tem gente que inicial, não, né? tem gente que já quer entrar achando que sabe tudo. Eu acho que dentro da área da comunicação, da publicidade, do marketing como um todo, existe uma palavra mágica que chama-se simplicidade. Sim. Simplicidade e aceitar e aprender com quem sabe, entendeu? Então, tudo tem o seu tempo, é óbvio. Bacana. É óbvio. Essa que é a base. Pergunta, do tempo de estudante de publicidade e propaganda, que memórias tu tens? Assim, tem alguma lembrança, alguma memória que te marca, de dificuldade, de prazer, de alegria, do tempo de graduação do PP, cara? O tempo de graduação de IPP que eu sinto hoje, talvez eu ganhava um pouco menos do que a posição hoje. Eu tô com, para vocês terem uma ideia, eu tô com 30 anos de carreira, 32 anos de carreira na propaganda. Tá? Faz 32 anos que eu trabalho com propaganda e 23 como docente. Então aí você vê que eu comecei cedo. Mas eu sinto falta, como eu nasci em um bar, eu sinto falta dos bares de época. Feia muito, então. Adorava bar, entendeu? Mas não bar de balada, não é bar de balada. É bar de onde eu tenho a minha essência. Bar que tem bocha, bar que tem snooker, bar que... Carteado. Boteco, né? Boteco, exatamente. Essa é a falta que eu sinto. Porque hoje, de tantos compromissos que a gente tem, que mudam as coisas, né? Casado, com filho, compromissos, você para de fazer. Então, meu tempo eu saio da Ozônio, eu entro na Ozônio às 8 horas e volto para casa, vou chegar em casa às 11 horas da noite. Então, quer dizer, tem 1 hora de janta, das 6 às 7 e depois eu já venho dar aula. Eu dou aula basicamente todos os dias, então é bastante corrido. Você tá sempre em movimento mesmo. Sempre em movimento. Quando tu estudou, não era aqui ainda, né? Não, era lá no centro. Eu me formei lá no centro. Não tinha essa estrutura aí que vocês estão tendo. Não tinha estrutura de computadores, onde você tem hoje uma infinidade de software. Tudo na parte de Pestap. Não tinha banco de imagens. Tinha que produzir. A ilustração era realmente a ilustração. Hoje você tem uma série de recursos tecnológicos que facilita muito a vida. E dos teus colegas daquele tempo, quantos ainda estão no mercado? No mercado, existe bastante, viu? Era uma turma bastante ativa, tá? É óbvio que tem gente que
seguiu outros caminhos, mas eu acredito que uma turma de 37, uns 17 estão bem colocados no mercado. Você ainda tem contato? Tenho bastante contato. Inclusive em Piracicaba a gente tem fornecedores de outras áreas que passam a fazer esse network com a gente, né? Legal. Área Legal. de eventos. Você acredita que por ser publicitário isso traz alguma vantagem para você? Não. Todo mundo tem os seus diferenciais, as suas características de profissão, mas eu não vejo vantagem, não. Não vejo vantagem, eu sou publicitário, não. Eu sou uma pessoa do mercado, eu me considero mais da área de mercado do que propriamente publicitário, né? Então, ou um administrador que toma algumas decisões, mas não vejo nenhuma vantagem, não. Como é que tu analisa o mercado regional hoje? Na nossa área. O mercado regional é muito rico, né? Nós estamos aqui na região, vamos dizer, na região metropolitana de Piracicaba, no aglomerado de Piracicaba, envolvendo 23 cidades. E nós temos uma facilidade hoje, para vocês terem uma ideia, região metropolitana de Campinas, 51 cidades. Então, se você pegar o eixo de Campinas, tá? Nós estamos a 77 quilômetros, até Itirapina, nós temos aí cerca de aproximadamente 4, 5 montadoras de veículos. Inclusive Piracicaba é uma delas. Tá? Tivemos um boom imobiliário na cidade de Piracicaba de 2010, 2008 a 2012, que foi gigantesco. Piracicaba teve mais de 120 loteamentos fechados em Piracicaba sendo vendidos, grandes empresas chegando, Dama Incorporadora, Encalço, Vicorp, Alphaville, então marcas de grife chegando em Piracicaba e na região. Então você tem Alphaville em Campinas, você tem Dama em Limeira, você tem Dama em São Carlos, você tem outros produtos, tantos verticais, sendo arranha-céus aí subindo o tempo todo. Então é uma região muito rica, sem contar do setor suco-energético, tá? Então Piracicaba tem essa característica por ser uma cidade industrial. Então, é um mercado extremamente rico para a área da publicidade, que divide com o mercado de Campinas, Limeira, Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia. Então, para se ter uma ideia, hoje a nossa malha rodoviária ela está amparada, todas elas com via dupla. Que via dupla? Pista dupla. Então, você vai daqui a São Paulo, você está 1h, 1h20, 1h30. Então, você está dentro de grandes centros. Tá? Então, é um mercado bastante promissor e que não tem volta, né? Eu acredito que nós estamos passando hoje por um momento de crise, tá? Tivemos a marolinha, né, lá atrás, em 2008, e agora a gente está sofrendo. Inclusive, hoje está sendo a votação a favor do impeachment da presidenta, né? Então, tomara que as coisas melhoram, tendo ou não tendo, a gente precisa sair desse momento de indecisão, porque o empresário não investe, não gasta, e aí a coisa fica parada dentro desse contexto. Agora, dentro dessa perspectiva, então, de mercado regional, aquela coisa do profissional de recém-formado, sabe, ter oportunidade na região metropolitana de São Paulo é algo do passado. Porque ainda existe muito aquela coisa, eu quero me formar e ir para São Paulo. Não, eu acho que ele tem que ir para São Paulo. Ele tem que ir para São Paulo para ver o que está acontecendo. Só que a competitividade lá é muito maior do que a do interior. A competitividade no interior do estado de São Paulo está muito rico. Por quê? Porque as grandes empresas de São Paulo vêm vindo para o interior, principalmente essa região. Então você vai falar, eu não vou para São Paulo, mas vou para Campinas. Campinas é um centro extraordinário, tanto na área de serviço como na área de produtos. Então, é muito gigante. Agora, você tem que procurar, você tem que se encaixar, você tem que insistir, tem que ir atrás para que a coisa aconteça. Que senão, não vai cair do céu. Não cai mesmo, entendeu? Então, aquele profissional que me pergunta, o que você acha de eu ir para São Paulo? Agora, acabou de me perguntar, olha, eu estou indo para Curitiba, o que você acha? Você me indica alguma escola em Curitiba? Eu falei, olha, eu acho fantástico você ir. Para quê? Para trabalhar? Você já foi atrás? Não fui, como é que eu faço? Então, eu não posso te dar essa opinião. Então, vai se qualificar e vai atrás de trabalhar também, desde que seja um estágio, para você pegar essa experiência. Ninguém nasce pronto.
Você precisa se formar, você precisa se lapidar e aprender com quem sabe mais do que você. Essa aqui se for um conselho em falar, é mais ou menos isso daí. Exatamente. Se você pudesse, mudaria de profissão? Eu ainda falta um curso para que eu possa fazer, né? Falta um curso, eu falei da pós-graduação em administração de marketing, promoção de vendas e merchandising pela SPM, mercado exterior pela Fundação Getúlio Vargas, comunicação e educação pela Anhembi Morumbi, mestrado pela Unimep em administração de marketing. Queria fazer arquitetura de mexer com espaço exterior, interior, que eu gosto muito dessa área. Legal, Que está legal. ligado com a área da publicidade também. Bem ligado. Né? A área das artes, essa coisa toda. Tem alguma palavra ou frase que você acha que define a sua profissão? A curiosidade. Curiosidade é uma coisa que me fascina. Curiosidade de ver o difícil, curiosidade de ver o fácil, transformar ele em algo vendável e por aí afora. É isso? Alguém tem Quem alguma quiser pergunta? conhecer mais o trabalho da Ozônio e do trabalho do Oswaldo, como é que deve proceder? Onde é que acha na internet? Como é Conhecer o meu trabalho não é o trabalho do Oswaldo, é um trabalho em equipe, eu costumo dizer sempre isso daí. Então, a O3 antigamente era Oswaldo ao quadrado, agora é Oswaldo ao cubo. Não é o Oswaldo, é uma equipe. O Oswaldo dirige essa equipe, o Oswaldo gerencia essa equipe. Então, pelo site eu acho que você consegue ver bastante coisa que a gente faz, né? Inclusive agora nós estamos mudando para um outro prédio, estamos indo para um espaço mais moderno, mais aconchegante, mais funcional do que já é. E a gente tenta sempre melhorar o que a gente está fazendo. E o e-mail da Ozônio é ozoniopropaganda.com.br. Você fala comigo ou o meu direto, osvaldo@ozoniopropaganda.com.br. E o site ozoniopropaganda.com.br. Facebook também, Ozônio Propaganda. Propaganda.com.br. E o telefone da agência é 3402-5573. Isso, exatamente. E está localizado na rua Santa Cruz, 674, no bairro Alto. Isso. Ok. E agora nós vamos para a rua José Pinto de Almeida, 268. Aliás, convido vocês. Quando será a inauguração, professor? A inauguração É agora na próxima segunda-feira, dia 15, se eu não me engano. A gente já está de casa, dia 16. A gente tá. A gente muda na sexta, sábado e domingo. Tá aí já. Porque eu não posso parar a agência. Então tem todo um servidor. Então a gente está fazendo a transferência de todos os arquivos para um servidor espelhado, um servidor novo, que aí eu desligo aqui e ligo aqui. E não pode... Ligar junto. Nem ficar um Não tempo desligado. posso, entendeu? É como você trocar o motor de avião em pleno voo, né? E nós não temos acostamento. Isso, qualquer erro é fatal. Porque o cliente não vai... O professor Ali Veloso está perguntando se vai ter boca livre para todo mundo. O evento, é verdade. O professor Veloso que está assistindo da técnica. Como que vai ser o evento da inauguração? Não, nós não vamos... Ele perguntou ainda. Nós não teremos nada disso. Nada de bebida, nada de comida, simplesmente... É trabalho. Trabalho diante da crise. Não tem crise, não. Não tem. Não tem crise, não. Obrigada, professor. É um prazer tê-los aí. Muito obrigada. Quero assistir também para ver o que eu falei de bobagem. Estamos agradecendo Sucesso para para vocês aí. Professor Oswaldo. Agradecemos o Otávio, nosso técnico lá de gravação. E o Periscópio volta na próxima semana. É isso aí, galera. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira todas as nossas edições em facebook.com/periscópio Unimep.